Hoje vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas: aposentadoria. Vamos receber o técnico do Seguro Social e chefe do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social, Gessélio Soares da Silva. Gessélio, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo espaço. Queria que você começasse explicando para a gente quais são os tipos de aposentadoria que existem aí pelo INSS. Bom, existem mais de 2 dezenas de aposentadorias pelo INSS. O INSS ele cuida de mais de 97 espécies de benefícios diferentes. Mas as mais comuns, aquelas que estão abertas para a maioria da população, são a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi extinta com a reforma da emenda 103, mas para aquelas pessoas que têm direito adquirido ou que vão entrar nas regras de transição, elas podem ter acesso a essa aposentadoria. A aposentadoria especial, para as pessoas que exercem atividades sujeitas às condições insalubres, né? E as aposentadorias, elas se subdividem também em aposentadorias da Lei Complementar 142, que tem regras à parte, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem subdivisões, existe a aposentadoria por idade do segurado especial, a aposentadoria por idade do trabalhador rural, do artigo 143 da Lei de Benefícios. Então, essas são as mais comuns. Nossa, interessante, eu não sabia que eram tantos tipos assim diferentes. Gessélio, bom dia para o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse também para a gente um pouquinho sobre o fator previdenciário, né, que é utilizado aí para fazer o cálculo da aposentadoria, é isso? O fator previdenciário foi utilizado. Quando da reforma da Previdência do final dos anos 90, pelo menos a história que se tem é que o governo pretendia estabelecer uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Ante o fato dessa idade mínima não ter passado no Congresso, não ter passado no Senado, foi criado uma taxa de juros fictícia chamada fator previdenciário. Era uma taxa que ela premiava aquelas pessoas que ficassem mais tempo no sistema, mais tempo contribuindo, e tirava parte do valor do benefício para aquelas pessoas que se aposentassem mais cedo. Esse fator previdenciário ele foi extinto para as aposentadorias a partir da emenda constitucional 103, 13 de novembro de 2019, mas ele incide também sobre algumas regras de transição, que são aquelas regras para as pessoas que estavam perto de se aposentar no modelo antigo e foram atingidas, né, com maior impacto pela reforma da emenda 103. Então, essas pessoas, em alguns benefícios, incide o fator previdenciário. Tá certo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre como está sendo feito agora esse cálculo, né, da aposentadoria para as pessoas, né, que a partir de esse cálculo da transição. Eu queria que o senhor explicasse para a gente de uma maneira geral aí como que está sendo feito. Claro. Até então, desde 1999, o cálculo dos benefícios previdenciários era feito da seguinte forma. Se pegavam todas as contribuições desde julho de 1994 até o mês anterior ao requerimento do benefício, esses valores eram atualizados por um índice para corrigir, né, a inflação, o impacto da inflação, um índice chamado INPC. Os 20% menores valores eram excluídos e era feita uma média aritmética simples dos 80% maiores valores. Aí sobre eles incidia o fator previdenciário conforme o tipo de benefício, ou incidia um percentual também conforme o tipo de benefício. Hoje não existe mais essa retirada dos 20% menores. Então todos os valores de contribuição desde julho de 1994, eles são atualizados pelo INPC e é feita uma média de todos esses valores. Um detalhe interessante aqui, na verdade, 2 detalhes interessantes sobre o tema. O primeiro é que, na regra anterior, se estabelecia um divisor mínimo.
Então, pela regra da Lei 9876 de 1999, 60% do tempo entre julho de 94 e o mês anterior ao requerimento do benefício tinha que ter contribuições. Então, se eu contribuí de 94 a 2000, por exemplo, para entrar numa aposentadoria em 2000, 60% desses meses teria que ter contribuição. Era o chamado divisor mínimo. Com a reforma, esse divisor mínimo caiu. Então, se a pessoa tem uma única contribuição entre julho de 94 e o mês anterior ao requerimento, é feita a média dessa única contribuição. A notícia que saiu é que o governo vai emitir uma medida provisória para corrigir essa distorção. Uma outra situação é que estava em julgamento do Supremo Tribunal Federal uma ação que não limitava o tempo de contribuição a julho de 1994. Julho de 1994 é quando foi implantado o real no Brasil. Então, se pegou dessa data, porque os valores já estavam corrigidos conforme a inflação, mas algumas pessoas que, em tese, ganhavam mais antes de julho de 94 e passaram a ganhar menos depois do Plano Real, essas pessoas poderiam ter uma redução no valor do seu benefício. Então, está em julgamento do Supremo uma ação para que o valor da média ele seja calculado sobre todas as contribuições da vida laboral da pessoa, mesmo os anteriores a 94, que se chama de revisão da vida toda. O julgamento está em 5 ministros decidindo a favor, 5 contra, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas do processo para se inteirar melhor do caso e proferir a decisão. Certo. Gessélio, fala um pouquinho para a gente sobre aquelas mudanças que foram tão faladas da última reforma da Previdência. Todos que estão agora fazendo a requisição da aposentadoria já entram nessas novas regras e quais as regras aí que têm feito mais diferença, que impactaram mais aí para o contribuinte? Bom, a reforma ela foi bem abrangente, mas o que toca à aposentadoria, basicamente se aumentou a idade mínima da contribuição da mulher, certo? Se extinguiu o fator previdenciário, se extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria sem uma idade mínima, que era uma coisa que tinha em pouquíssimos países no mundo, o Brasil um deles, e se criaram regras de transição para aquelas pessoas que estavam perto de se aposentar, certo? Tinham a expectativa ali de se aposentar e que seriam mais demasiadamente impactadas pela reforma. Então, há vários tipos de regras de transição, mas a que o pessoal mais tem procurado, vamos dizer assim, é a regra do pedágio de 50%, o artigo 17 da emenda constitucional, que é aquela pessoa que faltavam 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição, ela pode terminar de cumprir o tempo normal de contribuição, 30 anos para homem, 35 anos para homem e 30 para mulher, e mais 50% do tempo que faltava para ela se aposentar por tempo de contribuição na data da publicação da emenda. A vantagem dessa regra de transição do artigo 17 seria que as pessoas ainda fariam cálculo pela regra antiga, ou seja, se calculando os 80% maiores salários de contribuição e não todos os salários. Os 80% maiores salários, eles tendem a dar um valor de benefício maior. Tá certo, Gessélio. Queria entender melhor qual a diferença entre aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Existe, por exemplo, diferença no valor do benefício? Existe uma diferença no cálculo modelo antigo, mas basicamente a aposentadoria por tempo de contribuição ela não exigia uma idade mínima para se aposentar. A pessoa que cumprisse aquele tempo de contribuição e um tempo mínimo de pagamento, essa pessoa tinha direito ao benefício. A questão é que quando se fala em tempo de contribuição, estão incluídos também períodos fictícios, períodos que não houve a contribuição efetiva. Então, por exemplo, período de recebimento de benefício por incapacidade, período de alistamento militar,
tinha vários períodos, o tempo era contado a maior se a pessoa exercesse atividade em condições especiais. Então, acabava que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela inflacionava artificialmente o tempo que a pessoa estava vinculada ao regime geral, certo? E a pessoa se aposentava sem uma idade mínima. Então, por exemplo, a professora, a mulher que exerce atividade de magistério, até a reforma, ela se aposentava com 25 anos de contribuição sem uma idade mínima. Também, paralela à aposentadoria por tempo de contribuição, semelhante a essa, havia a aposentadoria especial, que algumas pessoas aposentavam com 15 anos de contribuição, sem uma idade mínima, certo? Essa distorção se tem tentado buscar no Brasil o estabelecimento dessa idade mínima para essa distorção já há muitos anos. A tentativa mais famosa foi a reforma da Emenda Constitucional 20, em 1998, mas não se conseguiu e se conseguiu agora. A aposentadoria por idade, não. Ela exige uma idade mínima concessiva. Então, o homem aos 65 anos, a mulher começou aos 60, mas tem uma tabela progressiva, né, que vai sendo aumentada a idade paulatinamente. O trabalhador rural, o homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos, eles têm uma idade mínima, um tempo mínimo de contribuição, e aí eles se aposentam. Além dessa diferença de conceito, vamos dizer assim, de regras paramétricas para a aquisição do benefício, existe uma diferença no cálculo. A aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa recebe 60% da média das contribuições, conforme o cálculo que eu já havia explicado. Na aposentadoria por idade, a pessoa recebia 70% da média, mais 1% para cada ano que ela contribuísse. Então, ela recebia, no mínimo, 85% da média, podendo ser aumentada até 100%. E na aposentadoria por idade, o fator previdenciário só incidia se fosse para aumentar o valor do benefício, enquanto na aposentadoria por tempo de contribuição, como regra, incidia o fator previdenciário. E quanto tempo que o INSS leva para aprovar aí um pedido de aposentadoria? Como é que é esse processo? Bom, é preciso ressaltar que o INSS ele está trabalhando com menos da metade do quantitativo mínimo efetivo para ele poder funcionar. Nós temos hoje ativos 14 mil técnicos do Seguro Social e temos mais de 20 mil vagas em aberto. E lembrando que o INSS não se encerra só com concessão de benefícios. O INSS é o maior proprietário de imóveis no país, certo? Para garantir o financiamento do fundo, ele tem que ter essa margem, essa reserva. Então, é preciso servidores para estarem gerindo esses imóveis. O INSS cuida da manutenção dos benefícios concedidos, prova de vida, alteração de procuradores, pagamentos não recebidos, problemas de cadastro. O INSS cuida de cadastro anterior à concessão do benefício, certo? Os cadastros de CNIS. O INSS recebe demandas de órgãos públicos, cuida de apuração de irregularidades e faz a gestão também da área meio para dar suporte a esse atendimento de área fim. Então, é preciso deixar isso claro. Normalmente, aqui da nossa regional, Superintendência Regional 5, o tempo médio de espera tem sido em torno de 3 meses. Não é um tempo razoável, certo? Nós firmamos um acordo com o Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal para que nós ajustemos esses períodos. Aí o INSS já solicitou mais vagas de concurso, nós estamos pagando hora extra para os servidores, estabelecendo uma meta bastante arrojada para os servidores atingirem de conclusão de processos. Estamos trabalhando também com automação na concessão de alguns benefícios, revendo alguns fluxos. Vai sair uma nova reestruturação, onde se diminuirão os cargos de gestão e de área meio. Estamos centralizando a área de suporte, de logística, suprimentos, recursos humanos, gestão de pessoas, dentro do INSS também. Todas as medidas para que sobrem mais servidores que
que sejam direcionados para análise de benefícios. Mas o tempo médio hoje na Superintendência Regional, da qual nós fazemos parte, é em torno de 3 meses. Gessélio, a pessoa, né, o beneficiário, o trabalhador, ele pode aumentar o valor da contribuição mensal com o objetivo ali de receber uma aposentadoria maior no futuro? Sim, pode. Ele pode sim. O que acontece? O trabalhador que trabalha como empregado, por exemplo, ele pode fazer uma contribuição adicional como contribuinte individual, né, que seria o trabalhador autônomo, empresário. Ele faz esse recolhimento por aquele carnezinho do INSS, paga também sendo emitida uma guia pelo aplicativo Meu INSS, e também alguns bancos, ele pode, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ele pode fazer o pagamento também pelo aplicativo desses bancos. Então, ele pode fazer essa complementação, sim. Certo, Gessélio, agora voltando um pouquinho àquela questão do tempo aí que o INSS leva, você falou aí desses 3 meses, tem como o senhor fazer algum alerta e algumas dicas para as pessoas, que eu acredito que quanto mais o processo dela estiver ali todo certinho, com a documentação, enfim, esse processo aí sim vocês conseguem fazer nesse tempo de vocês, mas quando tem alguma coisa errada, eu acho que esse prazo deve alongar muito mais, né? O que normalmente acontece aí de erro e que normalmente acaba levando um tempo maior para que essa aposentadoria seja aprovada? Bom, excelente pergunta. O que nós podemos pedir à população é que você sempre acompanhe o andamento do seu processo pelo aplicativo Meu INSS ou pelo e-mail, se você fornecer um e-mail, ou pelo telefone, que o INSS manda comunicados por SMS, certo? E atenda a solicitação do INSS no prazo. Um dos motivos de represamento de processo que nós tivemos foi porque, durante o período da pandemia, estando as unidades do INSS fechadas para atendimento, a gente não podia, né, e havia uma normativa para tal, não podia indeferir o benefício pelo não atendimento às nossas solicitações. Então, digamos que o cidadão entrava com requerimento do benefício, faltava alguma documentação essencial para o andamento do processo, nós o notificávamos pelos mesmos meios que ele forneceu para nós, certo? Pelo aplicativo, pela Central 135, ele forneceu um telefone, ele forneceu um e-mail e nós o notificávamos. E ele não atendia. E aquele processo, porque não havia alternativa da agência da Previdência Social para o cidadão cumprir essas exigências, o INSS optou por não indeferir esses benefícios, aguardar, né, o retorno da pandemia. Por isso, esses processos demoravam meses sem uma conclusão. Então, o principal apoio que a população pode dar para o andamento do seu benefício passe um contato ou mais de um contato, preferencialmente um e-mail e um telefone. Se você tem a possibilidade de instalar no seu celular ou pelo site o acesso ao aplicativo Meu INSS, acompanhe pelo Meu INSS, entre nele pelo menos uma vez por semana, guarde bem a senha de acesso a esse Meu INSS, ela é tão importante quanto a sua senha bancária, e acompanhe, porque os servidores do INSS, a partir do momento que você solicitar um benefício, o servidor vai se atribuir a responsabilidade por aquele benefício, verificar as condições que faltam para o reconhecimento do seu direito ao benefício que você está pedindo e fazer essa exigência documental ou de providências adicionais. E aí você tem que cumpri-las e nos informar que cumpriu ou nos passar essa documentação. Então, o gargalo que nós temos está no fato de que nós fazemos as exigências para o cidadão não as cumpre no prazo. Certo? Então, é muito importante que você mantenha seus dados cadastrais atualizados. Vai mudar de telefone, liga na Central 135, pede alteração do contato, certo? Se você tem um benefício em trâmite, para que nós possamos notificá-lo
e você possa nos fornecer a resposta e a gente possa conceder o seu benefício. Fica então um alerta, Gessélio. Queria falar um pouco agora sobre prova de vida. A prova de vida 2021, ela está sendo feita? E se está, quem tem a obrigatoriedade de procurar ali a agência ou os meios para fazer essa prova de vida? A prova de vida, ela nunca deixou de ser feita. O que nós estávamos fazendo em razão, como a prova de vida é feita no banco, por padrão ela é feita nas instituições bancárias, e por causa de toda a questão da pandemia do Covid, os bancos estavam fechados ou com o atendimento reduzido, nós notificávamos as pessoas para que fizessem essa prova de vida tão logo possível, criamos novos canais para que a pessoa possa fazer essa prova de vida, que seria o aplicativo Meu INSS, mas não bloqueávamos o pagamento dos benefícios. A pessoa, ainda que não fizesse a prova de vida, que era obrigada a fazer anualmente, essa pessoa continuava a receber o benefício para evitar que a pessoa tivesse deixado de fazer a prova de vida por uma impossibilidade, né, da pandemia, o banco não está funcionando e tudo mais, que a pessoa não fosse prejudicada por isso. Agora, como as instituições bancárias retornaram todas ao atendimento normalizado, o INSS, conforme uma portaria agora de maio, o INSS vai retomar as suspensões dos benefícios quando a pessoa não fizer a prova de vida. Então, você pode acompanhar se você tem essa obrigação, pelo extrato do próprio banco, no extrato do banco vem um avisozinho, ou se direcionando até o caixa humano, para que ele faça essa revalidação, esse censo. Certo, Gessélio, e aquelas pessoas, né, os idosos aí principalmente que têm problemas de locomoção, problemas de saúde, né, que não conseguem, né, nem com a ajuda aí de alguém da família, ser levado aí para fazer essa prova. Como proceder? Bom, nesse caso nós temos duas alternativas. A primeira alternativa se essa pessoa tem uma carteira de habilitação tirada nos últimos, ou renovada nos últimos 2 ou 3 anos, que já tem a carteira de habilitação eletrônica, aquela que tem a foto, a pessoa pode fazer a validação, a prova de vida, diretamente pelo aplicativo Meu INSS. Agora, a pessoa que não tenha, um parente pode agendar pela Central 135 uma solicitação, ou fazer pelo aplicativo Meu INSS também, uma solicitação de que um servidor vá até a casa da pessoa idosa e faça a prova de vida lá como diligência. Esse é um caso excepcional, somente para aquelas pessoas idosas que não têm condição de comparecer até o banco, certo? Mas é possível sim a pessoa fazer a solicitação, se chama prova de vida em situações excepcionais. Esse requerimento é feito pelo aplicativo Meu INSS, a pessoa vai juntar atestado médico, os documentos da pessoa idosa e tudo mais, o INSS recebe essa demanda e um servidor se desloca até o local que a pessoa reside para fazer essa prova de vida. Tá certo. Antes da gente encerrar, queria que você desse aí os meios, né, para que as pessoas que têm alguma dúvida ou que têm alguma pendência com o INSS entrem em contato. Tem o aplicativo, o site, o telefone, é isso? O INSS hoje, nós temos o aplicativo Meu INSS, que é o principal canal de comunicação conosco. O aplicativo é uma agência da Previdência Social na palma da sua mão. Nós temos também o telefone 135, que já funciona aí já com sucesso há quase 20 anos, certo? Central 135. Nós temos o site na internet gov.br/INSS e gov.br/Meu INSS para informações sobre benefícios e para requerimentos de benefícios. E essa gerência executiva de Goiânia tem celebrado acordos de cooperação técnica com vários sindicatos, colônias de pescadores e prefeituras para aquelas unidades em que não há, aquelas regiões em que não há uma agência da Previdência Social no município.
E, por fim, é possível também, para casos excepcionais, se agendar o serviço socialização de informações, onde, no dia e horário marcados, a pessoa vai ser atendida por um assistente social do INSS, que pode prestar as orientações, as informações, para caso que a pessoa não consiga tirar essa dúvida pelos canais remotos. Certo. Só uma última informação, ô Gessélio, aquelas suspensões de atendimento que aconteceram durante a pandemia, principalmente no ano passado, elas já foram todas normalizadas. Eu sei que tem um déficit de funcionários, de servidores, como você já explicou, mas em relação às suspensões por causa da pandemia, tudo voltou ao normal já, os atendimentos? Não totalmente. Dentro do nosso quadro, nós temos servidores com idade avançada, servidores em situação de risco, certo? Que tem enfermidades aí, situações que os colocam em risco. E também a Perícia Médica Federal, a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, possui peritos médicos também nessa condição, idade avançada, hipertensos, diabetes. E esses não podem retornar ao trabalho por lei. Então, eles estão trabalhando de forma remota, estão fazendo a análise de processo de forma remota, mas não retomaram o atendimento presencial. Aqueles servidores aquelas unidades em que foi possível a reabertura, e aqui em Goiás, a grande maioria delas já retomou o atendimento, nós estamos atendendo somente alguns serviços por causa dessa força de trabalho reduzida. Mas todas as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site gov.br/Meu INSS. Tá certo. Gessélio, olha, muito obrigada, viu, pela sua participação, esclarecimentos. É um assunto, eu acho que muita gente tem interesse, é claro, né? E você ajudou muito, com certeza. Muito obrigada. Nada, nós agradecemos o espaço. Gostaria de dizer que o INSS, não obstante todos esses problemas pelos quais nós temos passado, redução de orçamento, a redução brutal de quadro de pessoal, nós somos um grupo de pessoas comprometidas com a nossa obrigação social, com a nossa função, e não temos medido esforços para tentar atender a população da melhor forma possível. Tudo ao alcance do INSS nós estamos fazendo para tentar atendê-los nas várias frentes e nas várias demandas que foram colocadas como obrigação do INSS. Não somente a concessão, mas várias demandas. Mas no que depender de nós, dessa gerência executiva de Goiânia, desse serviço de benefício, que hoje eu titulo, das seções, das agências, das centrais de análise, nós buscamos sempre atender a população da melhor forma possível. Tá ótimo, Gessélio, obrigado, viu? Conseguimos esclarecer muitas dúvidas, né, a respeito da aposentadoria. Até uma próxima oportunidade, então. Obrigada, um abraço, viu? Até a próxima.